Louvado seja Deus e bendito é o nome do Eterno, o Deus vivo e verdadeiro, que vive e reina para sempre. Graças damos ao nosso Deus por mais um dia de vida e saúde, pelo ar que nós respiramos, pelo fôlego de vida, pela nossa saúde, pelo pão, pela água, pelo alimento e por tudo de bom e maravilhoso que o Senhor está fazendo em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje em dia é mentira em cima de mentira, engano em cima de engano, heresia e mais heresias. E muitos estão gostando. Igual Jeremias, lá no livro de Jeremias 5:27, que Jeremias comparou as igrejas como uma gaiola de passarinho. Assim como suas casas estão cheias, assim são as gaiolas cheias de pássaro. Porque hoje em dia não é tudo gaiola. Louvado seja o nome do Senhor. Dentro das igrejas está tendo adivinhação. Porque Deus mandou falar isso, Deus mandou falar aquilo. Miqueias 5:12. E não terás adivinhadores. Como também está escrito em Ezequiel 13:6. Que muitos crentes falam, Deus mandou falar isso, Deus mandou falar aquilo. Em Ezequiel 13:6 está escrito: não digas que o Senhor mandou falar, sendo que o Senhor não disse nada. Louvado seja o nome do Senhor. E uma passagem interessante na Bíblia é em Amós 2:1, que fala que os ossos do rei de Edom foi queimado. Aí depois vem o castigo sobre aquele povo, porque aquele povo queimou os ossos do rei. Então a gente sabe que o crente ou o cristão, quando morre, não tem que ser queimado. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a gente sabe que o crente, quando morre, ele já tem que ser enterrado. Nada de fazer queimação, queimar o corpo igual os ricos faz. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus fala em Eclesiastes 11:5. Assim como tu não sabes o caminho do vento e não sabes como o corpo é formado dentro de uma mulher grávida, assim são as obras do Senhor. É difícil de compreender as obras de Deus, mas a gente sabe que Deus sabe de todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Em Oséias 8:7 fala que aquele que planta vento, ele colhe tempestade. Louvado seja o nome do Senhor, porque muitos hoje em dia estão trocando a vida pela morte. Muitos estão trocando Jesus pelo mundo. E nós sabemos que Jesus é vida e o mundo é morte. Louvado seja o nome do Senhor. Esse ano muitos vão se envolver com futebol, torcer para o Brasil do Neymar ganhar. Muitos vai dar o voto para o Lula, para o Bolsonaro. Isso aí é tudo crente mundano. A palavra de Deus fala que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. A gente sabe que a salvação é uma coisa muito difícil. E tem muitos requisitos para a salvação. Negar a si mesmo, renúncia, se converter, viver em espírito, viver em santidade. E muitos preferem o mundo. Porque as pessoas de hoje, da nossa geração, é igual as do passado. Corre atrás de comida, dinheiro, ter uma vida próspera e bens materiais. Essa mesma pessoa está sinalizando que Jesus não é a prioridade na vida dele. Na verdade, acho que nunca foi. Louvado seja o nome do Senhor.
Mas a palavra do nosso Deus também fala em Eclesiastes 9:4. Para aqueles que estão vivos, há esperança. Ainda há esperança. Porque é melhor um cão vivo do que um leão morto. Louvado seja o nome do Senhor. Ninguém pode servir a dois senhores, porque um há de agradar e o outro há de aborrecer. Ou você serve a Deus, ou então você serve o mundo. Lá em 2 Pedro 3,18, Paulo nos aconselha a fazer o quê? A crescer na graça e no conhecimento. Porque nós sabemos que muitos aprendem, mas nunca chega ao conhecimento da verdade. E qual é a verdade? A verdade é a palavra do nosso Deus, do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Tem muitas pessoas no mundo que é importante. Tem pessoas no mundo que é importante. Mas para Deus, ele não vale nada. Porque as pessoas correm atrás dos seus ídolos. E nós sabemos que Jesus, ele morreu, deu a vida pela humanidade, por cada um de nós. Jesus morreu por nós, pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões. Aí eu te faço uma pergunta. Se você conhece alguém melhor do que Jesus, me apresenta, que eu quero conhecer. Até que me prove o contrário, porque para mim não existe ninguém que pisou na terra, na face dessa terra no mundo, melhor do que Jesus. Nunca existiu e nunca vai existir ninguém melhor do que Jesus, porque ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Para chegar a Deus, primeiramente você tem que se achegar até o Senhor Jesus. Louvado seja Deus. E em primeira epístola de João 2,27, a palavra do nosso Deus fala que a unção que nós recebeu dele fica em nós. E de ninguém a gente tem necessidade de aprender coisa nenhuma. Porque nós temos um grande professor. Ele ensina bem ensinado, ele ensina com toda a perfeição, que é o Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E graças a Deus, nós que servimos ao Senhor, temos que todo ano participar da Páscoa, que muitos entendem como Santa Ceia. Porque a palavra de Deus no livro de João 6,53 fala que aquele que não come do corpo e não bebe do sangue de Cristo, ele não tem vida em si mesmo. Em outras palavras, essa pessoa que não toma a Santa Ceia, ela está morta espiritualmente. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus fala, né? Toda vez que fizerdes isto em memória de mim. Então toda vez que a gente fazer, é em memória do Senhor. Lembrar que Jesus morreu por nós. Devemos lembrar que existe um Deus por nós. Louvado seja o nome do Senhor.
Jesus ele diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Jesus vem nos aconselhando. Assim como o apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses 3:2, Paulo fala o quê? Para nós orar a Deus, para que Deus venha nos livrar do homem perverso e mau. Porém, a fé não é para todos. Nem todos têm a mesma fé. E essa oração, em 2 Tessalonicenses 3:2, que Paulo fala, a gente vê no livro de Salmos, que Davi orava muito a Deus, que livrasse ele dos inimigos, que livrasse ele da morte. Não vê quando Davi, o que Davi fala nos Salmos 91, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Não é o Salmos 23, no Salmos 91, Davi fala, é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então ali Davi estava orando a Deus, que ainda que ele andasse em lugares escuros, lugares ruins, mas que Deus livrasse ele, porque ele habitava no esconderijo do Altíssimo. A pessoa, quando tem Deus, mesmo ele estando na escuridão, mas é a mesma coisa dele andar na luz. Porque o homem de Deus tem Jesus Cristo, que é a luz para a vida dele. Muitos hoje em dia tá aceitando tudo. Mas a palavra de Deus fala: não dê pérola aos porcos, não dê coisa santa aos cães. É uma tal de falação em línguas, mas Paulo fala que cada um falava em línguas, mas cada um falava na sua própria língua, no seu próprio idioma. Francês é francês, italiano é italiano, americano é inglês e daí por diante. Hoje em dia ninguém sabe quem foi que inventou esse negócio de línguas estranhas. Todo mundo quer falar uma coisa que Deus está condenando pela sua palavra. É um roda-roda, um gira-gira. Vem uma mulher rodando, depois vem outra imitando. E as igrejas hoje em dia tá virando bagunça. Hoje em dia todo mundo quer ser pastor. No Brasil tem mais de 1 milhão de pastores. Hoje em dia todo mundo quer ser apóstolo. E o único pastor que eu conheci só foi Jesus Cristo. O único apóstolo que eu conheci foi os apóstolos de Jesus, os discípulos. E Paulo. Todo mundo quer ser profeta. E os únicos profetas que eu conheço é os da Bíblia. Elias, Moisés, Jeremias, Isaías, Abacuque, Miqueias. A palavra de Deus fala que quando a pessoa quer ser aquilo que ela não é, ela engana a si mesmo, ela engana o seu próprio coração. A gente sabe que os crentes, essa crentalhada mundana, vive religião, mas os verdadeiros cristãos vivem o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus pôs uma coisa no meu coração e é tremendo.
E o que Deus pôs no meu coração ninguém tira. Sabe o que que é? Que Deus pôs no meu coração? Que o homem, a mulher, seja quem for, pode fazer o que quiser na face da terra. Pode fazer o que ela quiser, pode falar o que ela quiser, o que ela bem entender. Só que no dia que ela morrer, vai pagar caro, a conta vai ser alta. Porque a palavra do nosso Deus fala que nós vamos comparecer ante o tribunal de Cristo. Todos nós vai ser julgado pelas nossas obras, seja elas boa ou mal. Nós vamos ser julgados da mesma forma. Só que pior é os que estão no mundo dizendo que é crente cristão, que está na fofoca, que está na novela, que está dando voto para um e para outro, em vez de votar nulo, voto anulado, que está torcendo para time, vivendo na idolatria, adorando isso, adorando aquilo, e a palavra fala, adorar a Deus acima de todas as coisas. Deus é soberano. Nós sabemos que hoje em dia na face da terra, a adoração, quando não é pelo pai, pela mãe, pelo dinheiro, pelo celular, pelo carro, pela casa, pela comida, é por outras coisas. Até mesmo por bens materiais. Mas a palavra fala que Deus procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O que o apóstolo Paulo disse? Sejai, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Mas só que para muitos essa realidade está longe. Porque o mundo tem muito mais a oferecer do que Deus. Deus para muitos não está oferecendo nada. Mas bendito é o nome do Senhor. Que Deus possa falar melhor em cada coração. Bendito é aquele que vive e reina para todo sempre. Amém.